Começando aqui mais um teste de viagem no canal, e o carro da vez, na verdade, é uma caminhonete. Essa é a Fiat Toro Freedom 2026. Passou por mudanças importantes, inclusive de visual, e esse é o nosso teste de viagem. Então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com ela para testar na estrada quesitos como suspensão, consumo, isolamento acústico, lógico, o desempenho. E essa versão infelizmente não tem nenhum recurso de ADAS. Então a gente nem vai precisar separar vídeos para falar sobre esse assunto. Um pouquinho do interior para vocês e vamos lá testá-la na prática. Pessoal, estamos começando aqui nosso teste de viagem, porque estamos começando nosso trecho de estrada. Acabei de resetar o nosso trip de consumo D. Lembrando que esse carro tem vários trips disponíveis. Você pode configurar o A, B, o C e o D. Ainda tem uma média desde o abastecimento e também um histórico das últimas médias. E a gente que faz aqui esses testes de consumo no canal, ficamos muito felizes com carros assim, que tenham vários trips. Pessoal, vamos começar falando de motorização. A gente tem aqui o motor 1.3 T270, que é aquele Turbo Flex de 4 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Só que temos uma mudança. A partir da linha 2025, essa aqui já é 2026, que teve uma reestilização, né? Mudou visual, mudou alguns equipamentos, etc. Todas as Toro fabricadas a partir de 2025 trazem 176 cavalos de potência e 27,5 kg de torque. Antes, esse motor tinha 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina. Agora são 176 com ambos os combustíveis. Então ficou mais manca, né? Perdeu um pouco de potência. Sempre uma moto para atrapalhar a gente, hein? Pra que fazer esse barulho? Tá 100 por hora? Meu Deus do céu, mas tá bom, né? Com etanol a diferença é um pouco maior, são 9 cavalos. Com gasolina a diferença é de somente 4 cavalos. Então não interfere assim absurdamente, mas ficou menos potente sim. O torque, pelo menos de 27,5, foi mantido. Então aquela retomada mais rápida que você tem é praticamente a mesma. Vamos conferir como que ficou o consumo, né? Se ficou bom ou não nesse nosso trecho, lembrando com o ar-condicionado ligado. Junto com esse motor T270, que é o Turbo Flex, a gente tem a transmissão automática convencional de 6 velocidades. A versão diesel da Toro tem um câmbio de 9 marchas. E a tração, nesse caso aqui, é só dianteira, enquanto a versão diesel tem tração nas 4 rodas. Vamos falar um pouco sobre isolamento acústico para vocês. Ele não é o pior da categoria. Ele é melhor, por exemplo, do que um Argo ou um Fastback. Mas a diferença não é assim tão gigantesca. Então vou considerar esse trabalho de isolamento acústico como mediano. Não está nem péssimo, nem ótimo. E eu sempre gosto de citar para vocês também o preço, porque isso dita realmente se o carro vale a pena ou não, né? Às vezes o carro nem entrega tanto, mas é barato. Às vezes o carro entrega muito, mas é caro demais. E nesse caso aqui, nessa versão Freedom 2026, lembrando que hoje ela só existe com motor 1.3 turbo, custa R$ 171.490. Agora, quando você adiciona o opcional do GPS nativo com o Fiat Connect Me, tem mais um pouco da pintura, quase R$ 2.500, é cara essa pintura, né? Ela vai para praticamente arredondando 177 mil. Aí eu já acho um valor consideravelmente elevado, mas na avaliação completa a gente vai comparar com as rivais mais próximas para a gente entender se vale a pena ou não levar a Toro Freedom para a garagem da sua casa. E eu não acredito que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like ainda. Se ainda não hypou o vídeo, é totalmente gratuito, não custa nada. Então, por favor, arrasta os comentários ali pro lado que você vai achar a opção de hypar o vídeo. Deixar o seu like aqui embaixo, aquele joinha, também é super fácil, vocês já estão acostumados e ajuda muito o nosso canal. Comentando agora sobre direção e suspensão. Vamos começar falando da suspensão. Eu acho um acerto realmente muito bom aqui na Toro. E isso não é novidade da Fiat Toro. A gente conhece essa suspensão desde o lançamento dela em 2016. Praticamente nada mudou desde então. Mas a questão é que ela é uma picape muito confortável. Você tem aqui uma suspensão traseira multilink, ou seja, independente. As picapes médias, principalmente, elas usam o feixe de molas, em grande maioria, né? O que significa que quando a picape está vazia, ela acaba pulando muito a traseira, até porque elas são feitas sobre chassi.
A Toro não, ela é monobloco, então ela é muito próxima de um SUV, de um sedã. É o mesmo tipo de construção, é tudo numa coisa só. A picape feita sobre chassi não, né? Você tem uma base, vem a carroceria por cima e inclusive a caçamba é separada, tanto que você vê algumas picapes sem a caçamba, né? Que alguém colocou um outro tipo de implemento lá atrás. E por isso elas pulam muito quando tá vazia. A Toro não tem esse problema. Estamos com ela aqui vazia, ela tá leve. Assim, não muito leve porque eu tô aqui dentro, mas eu quero dizer que não tem carga na caçamba, tá? E lógico, na estrada você tem menos desníveis, então de qualquer forma você já sente menos o carro pular. Mas nas picapes médias, qualquer tipo de desnível que você tem, você sente ela dar aquela vibradinha, né? Aquela tremida, aquela puladinha. Aqui não tem isso, ela realmente filtra muito bem. Lógico que você acaba perdendo um pouco de capacidade de carga, mas em contrapartida... Meu Deus, tem alguém andando a 15 por hora na esquerda? O que tá acontecendo, hein? Rapaz, o pessoal tá difícil hoje, viu? Mas como eu disse, em contrapartida você ganha bastante conforto. Nessa região aqui a gente tem alguns leves desníveis no solo. Vamos ver como que ela se comporta. Até o momento andando muito bem. Oh, meu Jesus! Vamos sair da frente? Ó, passando por alguns desníveis, olha o conforto que você tem aqui dentro. Você sente, é óbvio, mas sente muito pouco. Então nesse sentido, para viajar com a Toro é um ponto muito positivo. E eu tenho a impressão de que os bancos ficaram um pouquinho mais confortáveis nessa linha 2026, mas pode ser uma mera impressão, eu confesso. Agora sobre a direção, a gente sabe que os modelos da Fiat têm uma direção bastante leve. E isso acontece também aqui com a Toro. Mas isso é muito bom quando você está usando a picape na cidade. E aí a direção leve torna a picape bastante gostosa de dirigir em trechos urbanos. Aqui na estrada, por ela ser elétrica progressiva, ela fica um pouco mais rígida. Só que ela não é direta, né? Então vocês podem ver como demora ela para responder, né? Normal, tá? Uma picape não é voltada para esportividade, sim para conforto. Não é uma Rampage RT, por exemplo, então tá tudo certo. Vamos falar agora sobre consumo de combustível. E antes de qualquer coisa, eu cito o peso, porque isso interfere muito. A gente tem 1.670 quilos nessa versão Freedom. Logicamente não é a mais leve, mas também não é a mais pesada, justamente porque ela é intermediária. Eu acho um peso ok para uma picape desse porte, mas não dá para dizer que é um carro leve. E de consumo, segundo o Inmetro, na gasolina e rodando na estrada, você consegue 10,8 km por litro. Mas vamos ver o quanto que a gente conseguiu aqui no nosso trecho padrão, na gasolina também e com ar-condicionado ligado. Foram aqui até esse momento 24,2 km rodados em 14 minutos e a velocidade média de 103 km por hora. Acabou de atualizar para 24,3 km rodados. E o consumo em si, 15,1 km por litro, bem acima dos 10,8 informados pelo Inmetro. Então achei sim um bom consumo para uma picape desse porte. Pessoal, já coloquei aqui inclusive no modo esporte. Vamos lá conferir então como que fica o desempenho. Mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Epa, reduziu para segunda marcha ali pelo visto, hein? 70, 80, 90, 100, 110 e 120. Tive que trocar de faixa aqui de última hora porque o Doblô acabou entrando na nossa frente. Eu fiz com segurança, tá, pessoal? Tinha bastante espaço ali, fiquem tranquilos. Mas vocês viram que ela retoma relativamente rápido. Lógico, é um carro pesado com uma potência não exuberante. Mas dá pra dizer sim, com certeza, que você tem um desempenho interessante nesse carro. Não demora muito. Eu achava até que seria pior, na verdade. Então eu vou até considerar como um ponto positivo. Não é uma Rampage 2.0 a gasolina, com certeza não, mas é sim um bom desempenho. Vamos fazer outro teste de aceleração. Hoje está complicado, que a pista aqui está bem cheia, mas eu coloquei até aqui na tela de performance, onde ele mostra, acho que vocês estão conseguindo ver, né? O conta-giros em barra horizontal, tem também o nível de potência e o turbo em percentual, e também a força G. Olha que legal, isso para uma picape que não tem pretensão esportiva, hein? Estamos aqui a 100 por hora, pé no fundo. Demorou um pouquinho para reduzir, 110, 120. Não é super rápida, mas, de novo, eu não acho um desempenho ruim para um carro de 1.670 quilos. Se você colocar carga na caçamba ou estiver puxando um reboque,
lógico, o desempenho vai piorar, mas eu acho que você não vai passar sufoco. Você vai ter uma perda considerável no consumo, por exemplo, mas de falar, nossa, o carro não anda, acho que isso não vai acontecer com você. 100 por hora, pé no fundo, ó, reduziu de quinta para terceira, 110, 120. Quero saber a opinião de vocês, comenta aqui o que vocês estão achando. Mas é legal que você tem aqui o modo Sport com essa tela de desempenho. Só faltou o modo Eco nesse carro, né? Você não tem outros modos de condução. É o Sport ou o Sport desativado, que é o normal. Vamos fazer mais uma aceleração agora que o caminhão saiu daqui, ó. Vamos fazer de 110 agora, hein? Deixa eu estabilizar aqui. 110, pé no fundo. 115, 120. E aí, o que vocês acharam? Eu lembro que estamos aqui numa subida, ou seja, isso prejudica, lógico, o desempenho. E o ar-condicionado está ligado. Para quem não sabe, o ar ele rouba um pouco de potência da motorização. Então, nesse sentido, você também prejudica um pouco o desempenho. Vamos fazer uma última aqui de 100 por hora. Vamos diminuir um pouquinho a velocidade. Vamos lá, 100 por hora. Pé no fundo. Ó, demora um pouco para reduzir, né? Normal, 110 e 120. Vamos desativar aqui o Sport para a gente andar agora mais tranquilinho. Olha como ele já desce a rotação. Agora o modo Eco seria muito bem-vindo. Você que acompanha nosso canal já sabe muito bem. Olha o desnível que a gente tem aqui. Isso é novidade. Vocês já sabem muito bem que chegou o momento da gente falar do consumo acumulado. Ou seja, o percurso total de estrada com o ar-condicionado ligado na gasolina e considerando agora as aceleradas que a gente deu. Foram 36,7 km rodados em 23 minutos, 94 km por hora de velocidade média e um consumo médio de 13,5 km por litro. Considerando o peso do carro e as vezes que a gente acelerou com o ar ligado e etc., não é assim um consumo ruim, não. Poderia ser um pouquinho mais econômica? Poderia, mas não está longe de ser ruim. E chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. O que eu tenho a dizer para vocês sobre a Fiat Toro Freedom 2026 é que ela continua sendo uma excelente picape. A gente teve algumas mudanças importantes até na lista de equipamentos, além do visual, né? Como por exemplo, lanterna Full LED aqui atrás, antes não tinha, freio de estacionamento eletrônico, freios a disco nas 4 rodas, antes também não tinha, embora tenha perdido algumas coisinhas pequenas, como por exemplo o farol de neblina, que já era em LED anteriormente. Mas ela continua uma picape muito gostosa de dirigir. Eu diria que ela é excelente para viajar, justamente pelo conforto, pela direção bem calibrada, isolamento acústico ok, nada demais, mas nada que te irrite muito também. E o sistema de som está na média ali da categoria. Embora eu acho que essa versão Freedom peque um pouquinho em algumas coisas, por exemplo, não tem nenhum recurso de ADAS, também não tem uma chave presencial ou coisas nesse sentido, dirigir a Toro é realmente um ponto muito positivo. O consumo é ok para um carro de esporte com motor 1.3 turbo, o desempenho é bem interessante na categoria, ainda mais pelo tamanho dela também. Então, de modo geral, a Toro é um carro muito bom mesmo. Eu recomendo essa picape para você viajar mesmo com o motor 1.3 Turbo Flex, porque você tem a opção a diesel, que é melhor ainda, né? Mas mesmo nessa versão Flex, se você não precisa de muito espaço interno, e tem o probleminha da caçamba de toda picape, né? Então se você vai viajar com a família, por exemplo, e encher a caçamba de mala, se chover ou pegar poeira, vai sujar, vai molhar. Então você vai ter que ensacar as suas bagagens, né? Mas tirando isso, que é o problema de toda picape, eu realmente continuo gostando muito aqui da Toro. E continuo porque a gente já testou ela várias vezes, inclusive nessa versão Freedom antigamente. Vamos falar um pouquinho sobre o consumo de combustível no trecho inteiro. O painel digital de 7 polegadas, inclusive, ele ganhou uma nova grafia, até uma nova animação quando você liga ele. Eu ressalto que assim que a gente chega aqui em Jundiaí, a gente ainda manobra o carro, tira algumas fotos, então isso interfere no consumo. Ainda mais que aqui no caso da Toro, ela fica contando o tempo e diminuindo a velocidade média, mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. Mas a gente anotou assim que a gente chegou. Os mesmos, claro, 79 km, 1 hora e 40 minutos na verdade, e a velocidade média de 47 km por hora. O consumo, esse curiosamente não mudou, 11,8 km por litro com o ar ligado o tempo inteiro e na gasolina. Esse consumo aqui total eu não acho assim muito empolgante, mas péssimo não é, considerando que a gente acelerou algumas vezes na estrada, também pegamos um trânsito considerável ali na Marginal, também na Avenida dos Bandeirantes em São Paulo, então não é um consumo horrível.
mas esse geral eu não achei bom, embora eu tenha até gostado do consumo na estrada. E diabão que tá hoje, hein? Quer dizer, diabão não, né? Pelo amor de Deus. Você vai sair desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui nos comentários? Você tá falando sério? Por favor, comenta o que você achou da Fiat Toro Freedom 2026. Como vocês viram, eu gostei do carro, mas e vocês? Eu também preciso saber dessa opinião. Inclusive, você achou que ela ficou mais bonita ou você não gostou dessa reestilização que a marca fez? E é lógico, se você ainda não fez isso, você já até perdeu tempo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com essa picape e também com todos os outros carros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.